Em nome da Megafauna, gostaria de agradecer a presença de todos vocês para o lançamento do livro da Mariana Levi, Direito e Política Urbana, pela editora Fórum. Gostaria de agradecer também a Mariana pelo privilégio de fazer aqui na nossa livraria o lançamento do livro dela. E ela vai introduzir rapidamente aqui todos os convidados que farão essa roda de conversa por ocasião do lançamento desse livro. Muito obrigada e parabéns, Mariana. Obrigada, Ana. Boa noite. Bom, gente, hoje é um dia de muita alegria e emoção para mim. Agradecer a presença de todos vocês, família, muitos pesquisadores aqui do campo do direito e da política urbana, muitos amigos também, e agradecer especialmente aqui a acolhida da Megafauna. Eu tinha ouvido essa recomendação e realmente funcionou muito legal, né? Falou assim, não, faz na Megafauna que vai ser bem bom. Você chega lá, eles resolvem tudo e tal, foi um massa. Eu vim no lançamento do livro da Raquel, de alguns outros amigos, então agradecer muito a acolhida aqui. Mas, sobretudo, aqui agradecer aos professores presentes que aceitaram o convite de participar dessa conversa hoje. Esse livro, Direito e Política Urbana, ele é fruto da minha tese de doutorado. Ele trata da implementação do Plano Diretor de São Paulo, de 2002, né, elaborado durante a gestão da Marta. E essa foi parte da minha banca de doutorado, né, uma banca que eu diria composta talvez com uma das maiores referências do país, né, no campo tanto da política, do direito e como do urbanismo. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. E foi uma banca virtual, né? Então, eu defendi a minha tese em 2020, era pandemia Covid-19, máscara, isolamento, governo Bolsonaro. Então, foi um momento muito importante, né? É sempre um ritual, né? A defesa e tudo mais. Mas eu senti muita falta de uma celebração presencial. Então, acho que, para mim, hoje, esse encontro tem muito a ver com isso. Esse trabalho foi orientado pelo professor Diogo Coutinho, que também escreve o prefácio do livro. Diogo, professor da Faculdade de Direito da USP. Professora Raquel Ronick também foi integrante da banca e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor Eduardo Marques, da Faculdade de Ciência Política, e a professora Maria Paula, também, da Faculdade de Direito da USP. Então, acho que hoje eu vou falar muito brevemente aqui do que é o trabalho. A ideia aqui é ouvir mesmo nossos convidados, né? Então, essa pesquisa, ela é, em alguma medida, a continuidade do meu mestrado. O meu mestrado também foi sobre essa nova geração de planos diretores aprovada depois do Estatuto da Cidade. Mas, naquela época, o meu foco foi o estudo sobre o processo de elaboração, né? Como é que os planos diretores são elaborados, o que significou as mudanças de regras e tudo mais. E o estudo de caso que eu fiz naquela época foi o município de Santo André, que era uma experiência muito premiada aqui da região metropolitana de São Paulo, e o município de São Gabriel da Cachoeira, que era um município situado ali na fronteira da Colômbia com a Venezuela, na região amazônica. E desde então já existe um diagnóstico na literatura de que, bom, muito bem, o Estatuto da Cidade veio, a gente avançou muito do ponto de vista democrático, da legitimidade, o processo de participação realmente se transformou. Houve uma incorporação generalizada dos instrumentos do Estatuto pelos municípios do país, mas eu ainda, e acho que muitos de nós ainda ouvem isso, eles enfrentam muitas dificuldades de implementação, de operacionalização. Eles não são efetivos, eles não têm os efeitos esperados, né? Então, a ideia desse trabalho foi justamente, bom, eu fiquei estudando lá o processo, quem que brigou, quais eram os interesses em jogo na hora de aprovar o plano, mas e depois que o plano é aprovado, né? O que acontece?
Então, eu voltei o meu olhar um pouco para esse processo, justamente para um olhar para o poder público, né? Como que dentro da prefeitura esse plano diretor surtiu efeito, enfim, como é que isso se desenvolveu. E eu peguei justamente esse marco temporal que permitiu olhar para diversas gestões, né, de partidos de matizes muito distintas, né? Então, ele pega a gestão da Marta, do Kassab, pega a gestão do Serra e finalmente, a gestão do Fernando Haddad, que, então, substituiu o plano diretor, que é o que a gente está em vigor agora, né? Bom, então, esse é um pouco o objeto do trabalho. Quais foram os resultados da pesquisa, né? Então, basicamente, o meu interesse, eu tenho esse olhar do direito, né? É uma perspectiva jurídica, então, eu defendi esse trabalho lá na Faculdade de Direito, e a ideia foi... E qual que foi o principal, digamos, resultado dessa pesquisa? Bom, o direito, ele desempenha papéis contraditórios, né? Então, existe, de fato, uma mudança. Então, há conquistas muito relevantes na gestão territorial das cidades brasileiras. Então, a gente consegue identificar uma série de impactos positivos, então, sobretudo, numa ampliação da força regulatória sobre o mercado imobiliário, aplicação de alguns instrumentos-chave, né, para a cidade de São Paulo. Então, foram instituídas 900 e poucas leis, né? Então, teve uma incorporação no ordenamento jurídico brasileiro dessas regiões que geralmente eram consideradas ilegais, né? Isso, do ponto de vista jurídico, é radical, né? Então, a Constituição passa a incorporar os assentamentos informais, esses assentos informais, favelas, cortiços da cidade, passam a ter direito a permanecer, direito à titulação, e isso impacta na prefeitura. A prefeitura passa a reconhecer esses territórios do ponto de vista jurídico. Bom, isso é uma revolução, a cidade melhorou, nossa, está todo mundo... Não, né? Acho que a ideia... O que aparece no trabalho é que essas mudanças, elas acontecem de maneira muito sutil e lenta, de uma maneira muito lenta, gradual, mas a ideia do livro foi justamente tentar perceber essas mudanças, em que medida essas transformações aconteceram. Agora, o direito, de novo, né, ele tem esse aspecto bastante contraditório. Apesar de conquistas, o desenho regulatório do plano diretor, ele acaba se constituindo com o que eu chamo de um labirinto regulatório, né, com muito vai e vem de leis específicas, e altera o plano diretor, e depois tem lei de desocupação do solo. Então, tem um certo grau de incerteza que acaba, durante esse período, né, que vai dos anos 2000, o que aparece é justamente essa convivência de novas regras com regras do regime militar. Então, sim, avançamos na democracia, mas existe fórmula de Adiron, mas existe direito de protocolo, né? Então, você tem ali uma ambiguidade regulatória que permanece ao longo dos anos 2000. Então, isso é algo que a gente percebe, e percebe não só olhando para a prefeitura, mas também olhando para o sistema de justiça. E aqui também uma outra conquista relevante, que eu acabo analisando as decisões judiciais que mencionam e que falam do plano diretor. A gente tem uma incorporação gradual de todos os atores do sistema de justiça dessas novas regras, né? Então, se por muito tempo a gente, não, o judiciário só aplica o Código Civil e tal, ao longo dos anos 2000, a gente vê, tanto dentro da prefeitura, né, por exemplo, com os procuradores do município, são atores-chave para a concretização do Estatuto da Cidade, como fora da prefeitura, né? Então, a própria atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, né, com todas as suas contradições, limites, tensões e tudo mais. Então, em linhas gerais, acho que é isso, né? Acho que fica aqui só um pouquinho para animar vocês a lerem o livro, e agora eu gostaria de inverter. Então, eu falei um pouquinho do livro, e agora eu queria fazer também uma provocação aqui para os nossos convidados, né, para ouvi-los, e vou tomar essa liberdade de fazer essa reflexão com vocês, aproveitando o ano de 2026, a gente completa 25 anos, né, do Estatuto da Cidade. Então, em que medida esse trabalho e esse olhar, né, sobre essa legislação
pode nos ajudar a pensar as cidades brasileiras e, sobretudo, essa interface entre direito e política urbana. Depois dessa rodada, cada um vai falar mais ou menos 10 minutos, que a gente tinha combinado aqui antes. A gente vai abrir para uma sessão de autógrafos e a livraria ela fecha às 9. Então, a gente vai estar aqui até esse período, mas depois, quem quiser, já fica aqui o convite. A gente deve ir aqui para o Orfeu, é um bar aqui do outro lado da rua. Quem quiser também, sintam-se totalmente convidados. A gente vai tentar uma mesa lá. Meu irmão está chegando com essa função, mas pelo menos uma mesa a gente tem, vamos ver quantas que a gente consegue, mas sintam-se todos convidados, uma alegria enorme ter vocês aqui. Eu vou passar, então, aqui para o meu orientador, sem ele esse trabalho com certeza não existiria. Então, Diogo, por favor. Muito obrigado, Mariana. Uma boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, por estar aqui com vocês. Me sinto honrado de poder compartilhar esse espaço com a Raquel, com o Edu, com a Maria Paula, que compuseram a banca de defesa de doutorado da Mariana, como ela explicou há pouco, no meio da pandemia. Também estavam presentes a Betânia Alfonsin e o Edésio Fernandes, a quem também quero agradecer na sua ausência, mas antes de tudo dizer que poder fazer essa breve conversa sobre o seu trabalho na presença da Maria Paula, do Edu e da Raquel é muito valioso, não só para você, mas também para mim. Queria dizer brevemente, pessoal, o seguinte: o trabalho da Mariana trouxe inovações muito importantes para o campo da pesquisa do direito, da pesquisa jurídica, pesquisa no campo do direito, na Faculdade de Direito da USP, onde ela desenvolveu esse trabalho e o defendeu, porque o trabalho e a pesquisa da Mariana, ao revisitar o direito urbanístico, meio mal cuidado, devo dizer, na Faculdade de Direito, não porque ele não exista, mas é porque ele é menos explorado como agenda de pesquisa do que deveria, ela o fez de forma muito criativa, se valendo de métodos de pesquisa pouco usuais no campo do direito, partindo de premissas também pouco compartilhadas, mas muito importantes entre juristas. Vale dizer, a premissa de que o direito é controverso, de que o direito é problemático, a premissa de que o direito é influenciado por lutas e disputas políticas muito aguerridas, o fato de que o direito produz consequências, por vezes, imprevistas, algumas das quais contrárias àquilo para qual ele foi criado. Então, nem sempre o direito nos leva onde a gente quer. Ao mesmo tempo, o direito é também capaz de produzir resultados de transformação social desejáveis. Tudo depende da qualidade dos desenhos jurídicos, da implementação das políticas públicas, como nos ensina, entre outras pessoas importantes, o Eduardo, que está aqui. A implementação faz toda a diferença, não é, Edu? Essa é uma da agenda cara a ele, mas é muito cara também a Maria Paula Dallar e a Raquel, para quem a política pública está no coração, seja do direito urbanístico, seja do direito público, do direito do Estado, do direito administrativo. A implementação de uma política pública não é só um procedimento linear e mecânico, ela é uma forma pela qual a política pública se molda e o próprio direito desempenha um papel que não é pré-determinado, é um papel que depende do modo como as coisas são feitas e, portanto, a qualidade do arranjo jurídico faz muita diferença, a qualidade do arranjo jurídico no encaixe da implementação faz toda a diferença. E ao entender ou procurar entender o que aconteceu com o Plano Diretor de 2002, a Mariana jogou luz sobre esse processo complexo, contraditório, que foi capaz de produzir alguns efeitos positivos para a cidade de São Paulo e outros tantos não tão positivos ou negativos. Isso por si só já é muita coisa para um campo das ciências sociais que costumou, durante muito tempo, se gabar da sua relevância e da sua importância, mas deu pouca importância ao mesmo tempo e se descuidou, em alguma medida, ao longo desses últimos muitos anos,
a Faculdade de Direito vai completar 200 anos no ano que vem, de certos cuidados metodológicos. Os juristas têm menos tarimba, menos cuidado, menos cancha de pesquisa do que os urbanistas, os arquitetos e os pesquisadores nesse campo, mas também que os cientistas sociais da ciência política, da sociologia, que os economistas. Em outras palavras, a pesquisa em direito ainda é um pouco débil quando se trata de entender o direito no seu contexto. Os juristas fazem boas pesquisas do ponto de vista formal, do ponto de vista que lá na Faculdade de Direito a gente chama de dogmático, que é basicamente interpretar a lei e reconstruir o direito por dentro, mas os juristas ainda não fazem pesquisas tão bem quando se trata de entender o papel do direito na realidade complexa, como essa variável ambígua e contraditória, mas que pode ser direcionada para finalidades positivas e desejáveis, de novo, desde que isso seja feito não apenas com qualidade e cuidado técnico, mas também, isso é muito importante, tão importante quanto, com participação, com controle democrático, com respeito às diferentes vozes que participam ou deveriam participar dos processos de elaboração e de implementação de política pública. O direito também é, nesse sentido, um vetor de legitimação democrática das políticas públicas, e isso é um jeito de valorizar, não de forma fetichista, mas de valorizar o direito como um elemento importante dessas histórias que os cientistas sociais contam. Então, para resumir o ponto, o que a Mariana Levy fez no trabalho dela foi valorizar o nosso objeto de estudo, sem supervalorizá-lo, porque ele tem o seu papel, mas ele não resolve tudo. Mas ela fez uma coisa importante, que é, como eu disse há pouco, inserir o direito no contexto que transcende o formalismo e o que está escrito na lei. O direito, na tese da Mariana Levy, aparece na sua realidade complexa, imbricada no mosaico das complicações e das complexidades sociais o tempo todo. Os instrumentos urbanísticos são descritos a partir dessa premissa de ambiguidade, de complexidade, dificuldade de implementação, entre muitas outras coisas. Ela fez também uso de técnicas de entrevista, ela se preparou para fazer, eu falo como testemunha, porque eu orientei esse trabalho e tive esse privilégio, mas ela que desenhou o arcabouço metodológico de pesquisa. O direito foi objeto de entrevistas, ou o papel do direito, melhor dizendo, no trabalho dela, foi, entre outras coisas e entre outros métodos, objeto de entrevistas, objeto de muita pesquisa documental e bibliográfica, objeto de pesquisas de decisões judiciais, não é uma coisa tão estranha ao nosso mundo, mas precisa saber fazer com cuidado, e ela fez com cuidado também a parte que é convencional e que é mais ortodoxa, que é estudar o que é que os juízes estão dizendo que é o papel do direito e o que ele deveria fazer, o que ele não pode fazer, o que é lícito, o que é ilícito, o que é legal, o que é ilegal, constitucional ou inconstitucional. Essa parte, essa lição de casa, esse feijão com arroz, ela também fez porque a Mariana é uma jurista, mas ela também estudou ciências sociais na Universidade de São Paulo e ela bebeu na fonte das pessoas que lá fazem pesquisas com rigor e com qualidade, e isso não é um atributo pouco importante para alguém que depois volta para o direito e se incumbe de fazer um trabalho que se pretende sério, como esse trabalho dela, no fim das contas, ficou. Então, queria dar esse depoimento para dizer que ela, ao nos brindar com esse trabalho, terminou dando uma espécie de presente para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que precisa, na minha forma de enxergar, valorizar mais o direito urbanístico, o direito à cidade, que é tão caro a Raquel e a outras pessoas que, no campo do urbanismo, também se preocupam com o direito, se preocupam com o direito. É uma forma também de mostrar para pessoas como o Eduardo, que interagiu com a Mariana lá na FEFELESH, na Ciência Política da USP, é uma forma de mostrar para ele também que ela trouxe de volta para a Faculdade de Direito coisas que ela aprendeu com gente que estuda política pública para valer. É uma forma também de dizer para a professora Maria Paula Dallari que ela valorizou todo o desenvolvimento intelectual e metodológico que a professora Maria Paula tem agregado ao campo
do direito e das políticas públicas de forma vanguardista, de forma pioneira. A Maria Paula Dallari foi a primeira pessoa na Faculdade de Direito da USP que levou a sério a agenda de direito e política pública desde o doutorado dela. Então, queria fazer apenas esse breve registro e te cumprimentar, Mariana, por esse trabalho que hoje você aqui apresenta publicamente nessa livraria. Tá bom? Parabéns, foi um prazer passar por essa trajetória com você. Obrigado. Obrigada, Diogo. E agora é a professora Maria Paula. A professora Maria Paula foi minha professora durante a pós-graduação, mas eu lembrando, ouvindo o professor Diogo falar, foi o primeiro livro que eu li que juntava direito e políticas públicas. Eu fazia sociais, fazia direito, falava, gente, quando que eu vou conseguir juntar essas duas coisas, né? São caminhos, parecem próximos, mas a realidade, pelo menos do ponto de vista acadêmico, ela é relativamente distante, né? Então, foi um livro que eu não li na nenhuma das duas faculdades, eu li no Instituto Polis, aqui do lado, eu era estagiária, a gente trabalhava lá no Núcleo de Direito à Cidade, com regularização fundiária, planejamento urbano, e eu falei, olha, esse é um caminho, e eu acho que foi uma das minhas grandes inspirações. Então, professora, por favor. Boa noite. Bom, primeiro, Mariana, obrigada pelo convite. É uma alegria esse encontro aqui, pensar que no meio de tudo que a gente está vivendo, nós estamos aqui, sei lá, 50, 60 pessoas, discutindo um livro de uma pessoa que escreveu doutorado, ficou lá 5 anos, malhando em cima daquele negócio, aquele sofrimento, né? E nós estamos discutindo esse livro dessa pessoa, nós não estamos discutindo uma coisa que essa vida aqui, inteligência, interesse em transformar o país, refletir sobre o direito. Então, é uma grande coisa. Só esse encontro, essas pessoas, celebrar esse livro aqui é uma grande coisa. Essa gente toda aqui é um motivo, que é o triunfo da humanidade, é o triunfo dos bons valores. Não é piada, não, é para valer. Isso aqui é força, gente, isso aqui é vida, é uma coisa fenomenal. Para mim é uma enorme alegria estar com essa mesa, são todas pessoas, amigos queridos, né, de mais tempo, menos tempo. A Raquel eu leio há mais tempo, né, fazia parte da minha bibliografia, e desde lá atrás, o Edu mais recentemente, mas também já convidei para cursos, e quando eu comecei a levar com mais profundidade as políticas públicas para o direito, então temos que ver na ciência política quem está trabalhando isso aí, né, fui aprender com ele. E o Diogo é um amigo querido da Faculdade de Direito, a gente teve, né, toda a nossa trajetória, tivemos um artigo que a gente escreveu junto, que para mim é um artigo marcante sobre os arranjos jurídicos institucionais na política de inovação tecnológica. É um artigo que acho que publicamos em 2016, se eu não me engano. Até hoje é referência nos cursos e tem lá tem muito leitor, porque ele fez essa ponte. Então, eu já tinha enxergado que a gente devia fazer a ponte entre o direito e o mundo de fora. Essa vocação necessariamente multidisciplinar do direito e políticas públicas já estava posta. E eu venho trabalhando realmente desde o meu doutorado, que nas friscas do ano 2000. Lá se vão 25 anos que essa pesquisa vem acumulando. E agora eu começo a sentir que ela está ficando redonda, está dando para consolidar. Até lá foi um garimpar de coisas, e muito desse trajeto está aqui no seu trabalho. E, então, do ponto de vista teórico, essa ideia de arranjos jurídicos institucionais, que está lá naquele artigo de 2016, Diogo, eu acho que ela é um achado precioso, mas já tem 10 anos o artigo, ele é um achado precioso, e eu falo isso hoje já com a cabeça, com a experiência de ter pesquisado fora do Brasil, e eu percebo que essa conexão entre direito e políticas públicas, ela é um labirinto, decifra-me ou te devoro. Então, tem pesquisadores que ousaram chegar por aí, que largaram no meio do caminho. Uma coisa que me intrigava era isso, é pouca gente que trabalha direito e políticas públicas no Brasil, nós já vamos para o 6º congresso da rede que foi constituída, e é muito difícil juntar as duas coisas. A interdisciplinaridade, que é apregoada em prosa e verso, é muito difícil de fazer, porque cada área tem seu método, cada área tem
tem sua forma de construir, forma de pensar, e você precisa ter uma consciência total do que você está fazendo quando você conjuga, senão você vai subordinar uma área a outra, você vai usar impropriamente as coisas. Obrigado. Ele não... E aí, os valores eram outros, o que estava na cabeça era outro, mas a lei está aprovada. Esse é um dilema que o direito tem, esse dilema entre a transformação e a conservação. A lei aprovada é um fator de conservação, mas ela foi aprovada num contexto de transformação, para realizar certas coisas. Então, ali você já tem uma primeira tensão. Então, eu dizia que o conceito de arranjo jurídico institucional ele é um bom instrumento, ele é uma boa maneira de recortar para você não se afogar no meio dessa confusão. Então, você diz, eu não vou olhar o direito todo, a lei toda, eu vou olhar essa situação, esse problema, e recorto. E ela fez isso muito bem no plano diretor que ela examina. Estou falando de memória e de recuperei, porque é de 2020, eu não tive tempo de reler o livro, mas eu olhei as anotações da banca que eu fiz. Eu acho que tive na sua qualificação também, salvo engano. Então, as da banca estão aqui, as anotações, eu recuperei na pasta, e é muito, muito interessante isso, e ver como isso tornou viável, então, tornou viável estudar um objeto complexo. Por que esses pesquisadores, e agora eu traduzi com um grupo de alunos, um pesquisador americano chamado William Clune, que já vai para os seus 80 e tantos anos, ele escreveu sobre direito e políticas públicas, chegou uma hora e ele abandonou. Ele foi estudar direito da educação, e aquilo era muito complexo. Depois eu achei um suíço que fez isso também, ele morreu e não deixou discípulos. Não deixou discípulos, porque era aquele negócio. E aí um aluno dele, que fez um comentário biográfico, ele diz o seguinte, isso aqui é o direito labirinto. Esse direito, você entra nele, você se perde e se afoga. Então, primeiro, os valorosos que continuam no direito e políticas públicas, eu acho que estão avançando, e o livro da Mariana eu revi agora, eu acho que ele é muito interessante, porque ele mostra, então, que é possível manejar essas duas categorias, e ela faz isso usando essa noção de arranjo jurídico institucional, e o arranjo, então, ele foca uma determinada situação, e aí, com isso, ele seleciona algumas leis, alguns atos, um edital, uma coisa, e aí ele, então, já não se perde, já não é mais do direito labirinto, e ele consegue examinar aquela situação. E eu acho que isso aqui é uma chave para, por exemplo, você fazer comparações. E eu vi que aqui se fala em mapeamento, que é um artigo que eu fiz recentemente, 2025, com o Murilo Gaspardo, lá da Unesp, em que a gente aprofunda essa ideia de mapeamento. Eu já tenho alunos que estudaram. Eu acho que o mapeamento é um caminho muito legal para você fazer comparações no tempo, comparações no espaço. Então, para não alongar demais, o que eu acho que esse livro tem de interessante, entre muitas coisas, é que ele pega uma área que é mais propícia à multidisciplinaridade, que é o direito urbanístico, em que essa conversa já veio sendo feita. Foi a minha área de mestrado, orientada pelo saudoso e querido professor Zé Afonso da Silva, né, Priscas era de 30 anos atrás, mas ele fazia essa ponte. Então, aqui a ponte já está mais estabelecida. Mas você não se satisfez em fazer a ponte. Você pegou o arranjo jurídico institucional, olhou o arranjo, e você fez uma coisa que eu acho muito interessante, que é o caminho de futuro, é o que eu estou fazendo agora com um grupo de alunos, que é procurar filtrar o repertório de noções do direito. Então, não só fazer o panorama do que o direito pode ou não pode, mas pegar os instrumentos do direito, como é que eles são e selecionar de uma maneira que eles podem ser entendidos para fora e para dentro do direito. Porque acho que uma característica do direito e políticas públicas é que ele tem que falar para fora e para dentro. Você tem que explicar para os juristas, dizer, olha, não é só o que está na lei. Você tem que entender de onde que veio a política que fez gerar essa lei. E você tem que falar para os demais, para os de fora, para um Edu da vida, dizer, você tem que olhar para a lei, sim. A lei pesa. E se o decreto regulamentou, se o judiciário decidiu dessa ou dessa maneira. Então, por exemplo, nos rápidos exemplos que ela trouxe aqui, e aí eu me lembrei, essa é a coisa de Adiron, fórmula de Adiron, não lembro bem o que era, mas eu me lembro que é uma coisa que é criada pela burocracia do município,
e que muda a lei, você faz coisas sofisticadíssimas no plano diretor. Se tem um burocrata ali numa mesa, ele diz, faz 30 anos que eu uso a fórmula de Adiron, você não me vem tumultuar meu trabalho, não, que eu faço assim que eu faço e pronto. E o direito de protocolo que você lembrou, eu lembro que recentemente, agora estou no Conselho Nacional de Educação, eu até usei como exemplo de velharia, porque alguém estava querendo usar o direito de protocolo, eu falei, não me venha com o direito de protocolo, que isso aqui acabou. Aí fui atrás da jurisprudência e, de fato, acabou. Mas é outra coisa que está ali. Então, a lei mudou, mas não, tem ali dentro da burocracia. Então, esse conflito entre a intenção de transformar e a conservação, que alguns mecanismos do direito dão, ele pode ser denunciado de fora, mas quando ele é percebido por alguém que tem o domínio das categorias do direito, ele dá outra perspectiva para o direito. Você começa a conseguir conversar com aquele burocrata. Olha, tudo bem, mas o direito de protocolo, veja bem, o Supremo já disse que não vale mais. Agora, no lugar dele, você tem que pôr tal coisa que é construída assim, assim. Então, é por isso que você pode até dizer, e talvez fosse exigir muito, querer que a cidade tivesse ficado uma maravilha, não ficou, mas a gente tem muito mais instrumento, mais repertório, e eu acho, como eu disse para você, o caminho que eu acho promissor, onde eu estou trabalhando exatamente a construção desse repertório, para que os advogados tenham mais condição de fazer essas transformações, não tropecem na política, e que o pessoal da política e do urbanismo não tropece no direito. Então, parabéns, Mariana, realmente uma alegria estar aqui, está celebrando o seu livro, está celebrando a sua conquista e toda essa inovação que acho que é muito interessante, que é muito caminho para a gente ler, se inspirar e trabalhar em cima. É isso aí. Obrigada, professora. Eu trabalhei com muito urbanista, né, na vida. E eu sempre tive essa briga. Eu falei, gente, eu sei que o direito ele pode ser a expressão de coisas terríveis, mas a gente tem que olhar, né? Tem que, enfim, daí é meio chato, né? Para quem não é da área, assim, mas eu gosto e acho importante, né? Da portaria até o texto constitucional, acho que as coisas podem se transformar, né? A partir daí. E com isso eu vou passar aqui a palavra ao professor Eduardo, também meu professor desde a graduação. Integrou a banca e, com certeza, uma das maiores referências do país na produção de dados, não só sobre políticas públicas, mas, sobretudo, sobre a cidade de São Paulo, né? O professor Eduardo coordena hoje o Centro de Estudos da Metrópole, da USP, então, uma alegria também ter você aqui hoje, Edu. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Mariana. Um grande prazer estar aqui, fazer parte desse momento. O público foi crescendo cada vez mais, que é uma coisa assim incrível. Acho que, enfim, Maria Paula falou sobre repertório, né? Eu acho que esse livro, o trabalho da Mariana é um trabalho tão poderoso porque ele junta vários repertórios que ela foi juntando pessoalmente ao longo da vida, né? O repertório das ciências sociais, o repertório é fundamentalmente situado no direito, mas incorpora um repertório das ciências sociais que ela absorveu no curso de ciências sociais, nas matérias que ela fez lá com a gente, nas leituras que ela foi fazendo, na prática política, na militância, na pesquisa aplicada, no Instituto Polis e em outros lugares. Então, tem vários repertórios que estão sendo mobilizados aí para montar uma aproximação, né? Essa aproximação que a Maria Paula se referiu e que é um enorme prazer dialogar com ela do meu lado, né? Do lado das políticas públicas, da ciência política, olhando desse ângulo e vendo uma aproximação possível com o campo do direito, que tem sido representado pela Maria Paula e pelo Diogo, construindo aí pontes que permitam a gente que não entende lei e não entende da diferença da portaria com... A portaria, quando você falou a palavra portaria, me veio a portaria, né? Somos porteiro, tá? Porque essa, para mim, é a principal sentido da palavra portaria, né? Que me veio imediatamente foi isso. Aí, quando ela falou da Constituição, aí eu coloquei no lugar certo. Então, tem esse diálogo pressupõe pontes, a construção de pontes. E a construção de pontes não é dada, né? Ela tem que ser construída intelectualmente, tem que ser construída conceitualmente, né?
E essa construção é parte importante do processo que está presente aqui no trabalho da Mariana, né? Sobretudo no capítulo 4, né? Aquele capítulo longo que você vai falando dos vários instrumentos e os instrumentos depois do plano diretor e que detalham o plano diretor ao longo do tempo e tal. E essa aproximação é central porque, no final das contas, tanto a ciência política, pelo ângulo das políticas públicas, quanto o direito, observam a mesma coisa, né? Que é o tal do Estado, com E maiúsculo, né? Só que o Estado significa coisas muito diferentes para esses dois campos disciplinares, né? Para nós, das políticas públicas, as políticas públicas são o Estado em ação. Só tem política pública quando o Estado está lá fora fazendo alguma coisa, entregando alguma coisa, né? E para entregar, a política pública é em torno de entregar alguma coisa. Até o último minuto, ela não se completou se ela não chegou a produzir algum tipo de efeito sobre algum beneficiário, agente, ou uma coisa do gênero, né? E é por isso que a implementação é central, né? Então, várias camadas da política são atravessadas por construções jurídicas e por atores do mundo jurídico, de diversos tipos, e que influenciam enormemente a política pública, né? Eu acho que isso era uma coisa que a realidade forçou as ciências sociais a reconhecerem, as ciências sociais não fizeram isso autonomamente, foi o fato de que o STF manda em tudo, a judicialização da saúde manda na política de saúde, etc. E aí as pessoas dizendo, nossa, o mundo jurídico existe, né? Os atores do mundo jurídico existem. Mas também tem uma dimensão que é a dimensão que então tem esse atravessamento dessas várias camadas em que o mundo jurídico está presente, mas tem os atores políticos, inclusive do próprio mundo jurídico, operando ativamente até a tal da implementação, né? Mas não só na implementação, até o processo inteiro de produção de política, né? E a Mariana destacou agora novamente uma coisa que é muito importante, que é essa coisa da acumulação, né? Essa palavra é estranha, mas a ciência política chama assim, acumulação de políticas, né? O fato de que as políticas vão se acumulando, a lei de Adiron se justapõe a uma outra coisa, que se justapõe a uma outra coisa, e vira um menu para a pessoa que vai produzir a decisão, que ele pode decidir o que ele quiser ali na hora que ele vai fazer o negócio. Então, até o último minuto, esse diálogo entre a estrutura jurídica e a prática política dos atores na implementação das políticas e na produção e implementação das políticas está presente, né? Só para acabar, talvez já esteja falando demais, a Mariana fez uma provocação com relação ao que sobra, né, desse processo todo, do plano diretor e do Estatuto da Cidade. Eu acho que eu não consigo evidentemente a cidade de São Paulo e a cidade brasileira não ficaram uma maravilha, os problemas não desapareceram, os problemas se repuseram de outras formas, né? As estruturas de desigualdade continuam presentes, mas em outros patamares, de outro jeito e tal. Mas eu acho que a trajetória recente, dos últimos 20, 25 anos, eu acho que é uma trajetória de grande progresso, né? De grande melhora. Embora de maneira incremental, conflitiva, o tempo inteiro com idas e voltas, mas que no médio prazo a gente pode observar uma melhora do conjunto de instrumentos que estão presentes para controlar a cidade, para exercer um controle democrático da cidade, para contrarrestar os atores econômicos atuando livremente, para produzir participação social e escutar os cidadãos, e para produzir serviços, para entregar coisas para as pessoas. Eu acho que as cidades foram melhorando. Isso é produto das políticas, dos instrumentos jurídicos e urbanísticos e dos profissionais que foram o tempo inteiro carregando isso e produzindo na prática, fazendo com que o Estado, como ator, fosse fazendo as suas políticas. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para a Raquel. A Raquel
Eu não preparei nada disso, mas você sabe que, ouvindo aqui o pessoal, isso me veio à cabeça. Eu estava falando do Polis, eu fui estagiária do Polis, né? E a Raquel era já a grande referência e tal, de todo mundo. E, enfim, eu estava chegando lá e, de repente, eu estava super, assim, no comecinho, estava acabando a faculdade, né? No último ano, e, de repente, o Lula ganhou. E daí a Raquel foi para o Ministério da Cidade. Daí um colega nosso lá do Polis falou assim, acho que eu vou para lá para o Ministério da Cidade, me chamaram. E eu fiquei assim, nossa, eu quero quero ir lá, quero ver como é que é e tal. E liguei para lá, porque todo mundo acha que você recebeu um convite, porque afinal tinha uma trajetória. Não, eu liguei e falei, gente, se qualquer coisa que acontecer, eu quero ir, tá? E a Raquel era, então, a secretária nacional de programas urbanos. Eu tive essa grata oportunidade de ir para lá no início, né, do primeiro governo Lula, na política, justamente para trabalhar na campanha nacional do plano diretor. Tenho colegas aqui no Ministério, né, Renato, Simone. Então, é com muita emoção também de lembrar esse período e também aqui reforçar aqui a presença da Raquel, que está sendo homenageada na Conferência Nacional das Cidades hoje, mas está aqui. Então, te agradecer muito, Raquel, pela sua presença. Obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu estava aqui ouvindo, falando, ai, meu Deus, será que eu falo ou não falo? O que eu estou pensando que eu acho que eu tenho que falar. Vou falar. Não é por acaso, né? A gente se conheceu mais e trabalhou junto lá no Ministério das Cidades, fazendo a campanha nacional pela implementação dos planos diretores participativos naquele momento. Então, aí eu situo muito o lugar a partir do qual eu vou fazer alguns comentários sobre o Estatuto da Cidade e o plano diretor, talvez num sentido um pouquinho, bastante mais crítico e pessimista do que aquilo que eu ouvi aqui, mas eu fico muito à vontade de falar isso, porque eu dediquei pelo menos acho que uns 30 anos da minha vida a pensar e lutar para ter um Estatuto da Cidade, lutar por um direito urbanístico includente, lutar por uma ruptura no campo do planejamento urbano e se apropriar e entender a força do direito dentro disso e pensar, bom, a partir dessa força, vamos tentar transformar essa matriz, porque essa matriz é relevante. Eu acho que eu comecei a pensar e a entender o quanto era importante todo esse marco regulatório da cidade, que é absolutamente estruturado pela linguagem do direito, quando, no meu doutorado, eu escrevi um livro que chama Cidade à Lei, e era justamente para pensar, né, qual era a natureza dessa regulação na relação com a produção da desigualdade, né? Assim como a Mari estava falando do livro, né, que a gente lançou aqui, que era o Planejamento da Desigualdade, então um pouco pensando como este planejamento produz desigualdade, como esta regulação produz desigualdade, mesmo quando ela anuncia que está sendo feita para combater a desigualdade. E aí a gente tem um monte de armadilhas no meio do caminho, armadilhas que eu confesso que ao longo desses 30 anos, de jeito nenhum eu estava enxergando. A gente estava mirando muito claramente, um pouco a equação bom, se o planejamento urbano, a legislação urbanística, o direito urbanístico foi construído historicamente para concentrar renda, poder, para poder ampliar o poder e o controle da branquitude sobre a cidade, para poder manter o privilégio, então vamos usar o planejamento e a lei, vamos usar o direito para fazer o contrário, para abrir esse espaço,
para romper o privilégio, para ampliar, né, a possibilidade da inclusão. E, então, não era por acaso que toda a matriz conceitual e política estava sendo pensada a partir da ideia da inclusão, a inclusão territorial, a ideia de pôr para dentro quem estava para fora, né? Era essa era a ideia, e essa foi, digamos, a leitura conceitual e política, mas essa também foi a formulação no campo do próprio direito urbanístico, que eu me considero, junto com várias pessoas que estão aqui presentes também, como alguém que lutou para isso, tentou fazer isso, bolou isso em várias esferas, né, no campo municipal. Desde que, me lembro, quando pela primeira vez a gente, na gestão da Luísa Erundina, em 89, 90, que propôs que o direito de construir, né, acima do que era imediatamente o andar térreo, o primeiro andar era público, e que, portanto, ele não poderia ser apropriado de forma gratuita pelo proprietário do terreno, pelo simples fato de que ele era proprietário do terreno, que ele era uma dimensão pública, também chamado de solo criado ou outorga onerosa, né, do direito de construir. Naquela época, em 89, eu nunca vou esquecer, a manchete no dia seguinte é: Erundina quer vender o céu. Era aí, né? Era uma coisa assim, tipo escândalo. E que, de fato, em 2002, anos depois, né, estava ali aprovada a ideia de que a cidade deveria ter um coeficiente único, que o poder da propriedade dava o direito apenas construir uma vez a área do terreno, ou a própria área do terreno, e não era ilimitado, né, para baixo e para cima, né, no subsolo ou até o céu, como dizia. Então, claro, você fala, nossa, que avanço! Que avanço! Ou quando, o exemplo que foi dado, da ideia, o zoneamento, né? O zoneamento cartografava sempre, continua cartografando, os produtos imobiliários corporativos, e quando se pensou, não, tem zonas especiais de interesse social, e que foram pensadas como zonas libertadas do zoneamento, onde não vigia a tipologia corporativa dos produtos imobiliários e onde o modo de produção do território popular podia se desenvolver, ser reconhecido e ter qualidade, né? Então, realmente, naquele momento, isso tudo pareceu uma grande ruptura, e o fato disso ter sido incorporado à legislação, você fala, uau! Né? Isso faz parte da legislação. Tem 950 leis. Uma delas está lá no meio do polo administrativo do governo, que acabou de fazer um leilão do polo administrativo, da PPP do polo administrativo, em cima de uma área de leis, e sobre ela tem um monte de torre corporativa que não vai servir para nada, a não ser para servir ao complexo imobiliário financeiro dessa cidade, porque nem para supostamente juntar o governo estadual no centro da cidade. Isso é mentira! O governo estadual está no centro da cidade, aluga 21 prédios no centro histórico, alguns são alugados, outros são de propriedade do próprio governo, já estão no centro da cidade, e quem não está, não virá, porque o EPT não vai vir, a USP não vai vir, e nem o Palácio do Bandeirantes também não vai vir. Então, na verdade, em cima de uma zona especial de interesse social. E não teve nenhum problema no campo jurídico, administrativo, de fazer isso sobre uma área de ZEIS. E pior, ZEIS também, aquilo que o próprio plano diretor, que finalmente incorporou todos os instrumentos virtuosos, né, para dizer que nós vamos ter que, como zonas demarcadas para produção de habitação de interesse social, sobre estas zonas demarcadas para produzir habitação, onde não existia, porque não existia acesso à habitação nessa cidade, é onde o mercado imobiliário lançou o que a gente está chamando das fake habitação de interesse social, as fake HIS, as torres de estúdios que serão alugados para Airbnb,
que são vendidos, que são ativos financeiros, que não tem nada com habitação. Essa é a tipologia de ZEIS. Esta é a implementação das ZEIS. Está implementado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tudo aquilo que a gente pensou, que a gente formulou, que a gente imaginou conceitualmente do ponto de vista instrumental, não serve para nada? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo foi que, naquele momento, que a gente não percebeu, que no momento que o direito à cidade, o direito a ter direito, que era a reivindicação básica que deu origem a todo esse movimento pelo Estatuto da Cidade, pelos planos diretores participativos, no momento em que ela se colocou no espaço político, e a resposta foi: beleza, o plano diretor, com sua linguagem imobiliária, corporativa, desenhado a partir de uma epistemologia da cidade, do mercado imobiliário, pensado a partir da concepção do mercado imobiliário, é lá que vai ser a plataforma de defesa do direito à cidade, tá? Então, aí, nós enfrentamos, e eu falo isso hoje, fazendo uma autocrítica, né, do nosso próprio campo, da nossa própria trajetória, nós entramos na armadilha, caímos que nem patinho dentro dessa armadilha e submetemos, né, toda a luta pela ruptura de um projeto de cidade e pela construção de uma cidade para todos a uma lógica imobiliária corporativa pré-definida através da linguagem e desses instrumentos. Então, não foi uma falha de caráter dos ativistas ou dos que lutaram. Não foi sequer um processo que a gente bolou, pensou, mas acabou não dando certo. É que deu tão certo que continuou tudo como está, aliás, bem pior do que estava. Eu não concordo que a cidade melhorou. Eu não concordo. E a cidade piorou muito. Piorou muito. É verdade que muito mais gente tem acesso à água, tem acesso à infraestrutura, tem acesso a transporte do que tinha, mas qual foi o preço que a gente pagou nessa cidade? Por isso, em termos de uma degradação total e absoluta e uma submissão da cidade a essa lógica do complexo imobiliário financeiro que nunca vi igual. E que não é só aqui, no Brasil também. Acho que a gente tem que entender isso como um processo que está acontecendo de uma forma muito ampla. Eu termino aqui para dizer, bom, então, e a tese da Mariana? Mais do que nunca, essa tese é importante. Essa tese é importante para a gente entender e questionar muito mais profundamente o que é o direito em ação, mas para além daquilo que ele anuncia discursivamente e dos obstáculos que se antepõem a ele, da gente entender a própria epistemologia desse modelo de cidade, a própria concepção que está por trás desse modelo e desse direito urbanístico, que eu acredito que é aquilo que não conseguimos romper e que, ainda bem, é o desafio que a gente tem pela frente para repensar plano diretor, instrumento urbanístico, solo criado, gestão social da valorização, e todos esses instrumentos do Estatuto da Cidade e as próprias práticas que ele contém na direção da construção, né, de um outro direito de fato de baixo para cima, de fato pensado a partir das maiorias e não das utopias corporativas da rentabilidade financeira do espaço construído, que é, no fim, a lógica, né, que acabou presidindo muito mais
esse plano diretor. Então, fico aqui com uma provocação para todos nós, para que a gente possa viver uma nova fase de questionamento profundo do planejamento urbano, dos planos diretores, do Estatuto da Cidade, repensando, né, e considerando exatamente a importância de pensar esse mundo regulatório, mais do que nunca, a importância de repensá-lo e revê-lo. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Eu te ouvindo aqui também lembrei de um episódio do livro. Teve esse momento, né? Pensando do ponto de vista epistemológico. Falei, bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na legislação básica, né, do Plano Diretor de São Paulo de 2002. E daí, só da Lei de Desocupação do Solo e do Plano Diretor, eu fiz essa conta. Deu 2.000 dispositivos legais. Então, assim, só do jeito, o desenho regulatório dessa legislação, ela não... Obviamente, a população teve uma dificuldade enorme de entender o que estava acontecendo, né, ali do ponto de vista das regras, né, das suas regiões, mas até mesmo dos servidores da prefeitura. Demorou muitos anos para os servidores realmente compreenderem aquele arsenal, né, de novos dispositivos que foram ali criados entre 2002 e 2004 e tal. Então, acho que o desafio está colocado, temos muita coisa para melhorar, né, ainda pela frente. E com isso, gente, eu vou encerrar aqui, dar um minutinho para a gente montar aqui a mesa para a sessão de autógrafos. Então, quem quiser adquirir o livro, está ali na frente. Muito obrigada, Diogo, Raquel, Eduardo, professora Maria Paula. Para quem chegou depois, a gente vai tentar ir para o Orfeu, né? Aqui fecha às 9h. Quem quiser continuar a comemoração, a celebração, tem um bar aqui do lado. Ou, se não, quem quiser, tem o Cupanzinho também aqui na frente. Vai ser um prazer continuar aqui com vocês. Podemos ir.